Bom, boa tarde. Não me sei começar para agradecer comunicação social, todos os jornalistas que estão ali, de fundo do meu coração, porque vou bem efetivamente para bem garantir um dos nossos direitos fundamentais, que ela para nós sempre está marcando. Não me estou falar bom dia, boa tarde, boa noite, para todos os camaradas, dependendo de onde você está nela e qualquer hora que nós bem acompanhar essa comunicação. E para todo o povo de Guiné em geral, e para todos os combatentes de liberdade da pátria. Não me se fala com uma motivação dessa comunicação, exclusivamente para todas as estruturas de partido, não é? Comissões políticas de base, de secção, de setor, de região, massa sociopolítica de partido, já com o DEMU, com o Quatsa, Conselho de Veteranos, e mais uma vez, em particular, vamos fazer questão de sublinhar para todo combatente de liberdade da pátria. Soma aqui de não conhecimento, não teve reunião do Comitê Central, não é? Ontem, que visa efetivamente poder, ou seja, celebrar primárias do PAIGC para a escolha de candidato a eleições presidenciais. E a mim, Eduardo Jorge da Costa Sanca, enquanto membro do Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização do partido, se não me ensinou a falar verificação e controle, não é? Não que seja o objeto de nenhum processo, não é? De maneira que nunca foi objeto de nenhum processo disciplinar, não bem para fiscalizar aquele ato e, por outro lado, para apresentar efetivamente no manifesto. Na entrada, não foi agredido, imagem está papel por si, não consegui entrar e não comunicar como não apresenta no manifesto, enquanto candidato, não é? O que é que aconteceu como não tudo apresenta no manifesto, não tudo palavra. Naquele ato da ontem, independentemente da agressão. Então, esse que motiva, de facto, essa não comunicação para todas as estruturas de partido, para todos os combatentes de liberdade da pátria e para todo filho de Guiné, para todo o povo de Guiné. Não me estou, mais uma vez, sublinhando como a política está fazendo com ética, com moral, com elegância, com elevação. Para iniciar, não me estou falando com esse primeiro bias que não concorda com o presidente do partido. De facto, não precisa de respeitar democracia, não precisa de respeitar liberdades fundamentais. Aquilo é um imperativo. Não está concordando com o presidente do partido, do PAIGC, Dr. Domingos Simões Pereira, não é? Mas me estou sublinhando de como, efetivamente, não devo de começar no partido. Não devo de começar no partido. Respeita a democracia interna, respeita liberdades fundamentais de dirigentes de partido. Esse não me estou para o presidente do partido e para todos os camaradas que ficar ciente disto. Primeiro, onde é que não tem que começar efetivamente a materializar a democracia, materializar liberdades fundamentais para ser uma realidade e para o presidente do PAIGC ser do exemplo e tem que ser do na partido. Se não me ensinou a falar, partidos. Esses valores fundamentais, que é democracia, que é liberdade, e valores que, infelizmente, o presidente do PAIGC é catenel. E fica provado para agressão um alto dirigente do partido, na agredido gratuitamente, na tudo apresentação manifesto, na tudo palavra no Comitê Central. É muito preocupante, camarada. E que é esse que combatentes da liberdade da pátria é para sacrificar sua vida para ela. Amílcar Cabral sempre
falando, mesmo no ato de mobilização, de sensibilização. Falando na luta para não liberdades. Liberdade é essa de pensamento, liberdade é essa de expressão. Para não pensar com a cabeça, não andar com o pé. Infelizmente, presidente do partido, com essa direção, está na que ele é em causa. Liberdade que tem no partido, democracia interna que tem no partido. Como é que é possível só um candidato? Onde é que a democracia fica nele, presidente do partido? Onde é que a liberdade fica nele? E Nimbuca teve cuidado de condenar aquele ato da ontem, antes da reunião começar. Que eles eram como aí caiu bem, você sente bem. Esse exemplo que efetivamente vão demonstrar e que é elegante e que é bonito. Está a destruir o PAGC, presidente do partido. Renunciar a funções do partido, porque está em condições de dar partido unidade de todo o filho de Guiné. Divisa do partido. Por isso, aquilo aqui é essência do partido. Não pode nunca pensar como tem outra essência do partido, se que a unidade de povos da Guiné-Bissau. De tudo etnia, de tudo raça. Não me fica muito claro, camaradas, de uma forma inequívoca, estatutos do PAGC, no artigo 42, e fala cabeça de lista. Número 1 fala, o presidente do PAGC é o cabeça de lista do partido às eleições legislativas e o seu mandato ao cargo de primeiro-ministro em caso de vitória. É claro, caso o PAGC ganhe, presidente do partido e primeiro-ministro, e vedar a possibilidade de qualquer outro interesse político, nomeadamente órgãos de soberania, tanto o Presidente da República, tanto a Assembleia Nacional Popular. Porque estão ali nos estatutos de como presidente do partido é primeiro-ministro em caso de vitórias. Agora, se Misti vai concorrer para outro órgão de soberania que é legítimo, para ir renunciar se função. E também vai concorrer. Mas que por continuar como presidente do partido, nos termos desse artigo, ao mesmo tempo Misti ser o presidente da República, ao mesmo tempo primeiro-ministro, ao mesmo tempo se bem que a Misti para cuide quem que ele Misti para ser. Número 2 é esse artigo falando. Em caso de impedimento, o presidente do partido é substituído por um dos vice-presidentes, que será votado no Biro Político para o cargo do primeiro-ministro. Número 3 falando, ao cabeça de lista compete dirigir a campanha eleitoral do PAGC nas eleições legislativas e é politicamente responsável pelos resultados das mesmas perante os órgãos superiores do partido. Camaradas, o que é que se tem em causa ali? É o seguinte, no último congresso que nós vai, na Gardete, aquela história de falar como não aprova, mas não aprova com emenda. Depois se catabia riba para a sala do congresso, para bem sair definitivo. O que é que o presidente do partido faz? E põe nos estatutos do Comã, naquela proposta de revisão pontual dos estatutos, e põe do Comã, caso ele e que ser o primeiro-ministro, ele está acolhe quem que ele emiste. Percebe? Bom, esse estatuto que não acaba lei, é estatuto que está depositado no Supremo Tribunal de Justiça. Esse estatuto que não acaba lei, é estatuto que está depositado no Estado, que o Estado tem conhecimento dela. O que não vai na Gardete? Não é? Aquilo que é depositado no Supremo Tribunal de Justiça. Aquilo que é observado formalidades legais, nomeadamente até boletim oficial, para depositar no Supremo, para estatutos atualizados, com novas normas, tendo em conta revisão pontual, e para depois vai para o boletim oficial, para poder entrar em vigência. É isso que acontece. Então, nunca podia aplicar aquilo lá.
estatutos que efetivamente ilegal está depositado no Supremo Tribunal de Justiça e estatutos que estão em vigor e estatutos que merecem respeito. E aquele estatuto está a falar com uma presidente do partido e primeiro-ministro. Então, se assim cedo, não é exato de aonde que acontece, de que um violentado, um agredido, um tudido palavra na reunião do órgão, um tudido apresenta um manifesto, de que o único candidato, efetivamente, que é Seta e Domingos Simões Pereira. Num de que democracia interna está nele, presidente do partido, combatentes da liberdade da pátria, e num de que liberdades fundamentais que vou lutar para, onde é que está nele. Quer dizer, de como que lá que acontece, e efetivamente, e que está em sintonia com os estatutos do partido, porque o presidente do partido é candidato a primeiro-ministro e diretor nacional de campanha, que é lá que os estatutos falam. Que revisão pontual que fazer na Gardete e que poder produzir efeitos para ver o que é, porque o Estado de Guiné-Bissau que tem conhecimento daquilo, Supremo Tribunal que tem conhecimento daquilo e que é depositado lá e que é publicado no boletim oficial. Então, como é que não é aplicado? É bom para não pensar nisso. Camaradas, não tem até dia 25 para entregar no candidato a eleições presidenciais. E presidente de partido que tem condições com base naquilo que não acaba de mostrar ali, tendo em conta artigo 42 dos estatutos do partido, que está para piano de cabeça de lista. Então, o presidente do partido é cabeça de lista. Se me estiver eleições presidenciais, para renunciar presidência do partido, não é? De lá, que vedação que tem para parte dos estatutos enquanto presidente do partido, e está saindo, logo de lá, e está bem. Mas enquanto ele é presidente do partido, para ficar claro, de ponto de vista jurídico, legal e constitucional, e que pode ser o candidato a eleições presidenciais se quer renunciar se função enquanto presidente do PAGC para força do artigo 42, número 1. Esse nome vai ficar muito claro e muito importante. Então, nome apela combatentes da liberdade da pátria para bolanta boa firma. Nome apela tudo comissões políticas de base do partido, comissões políticas de secção do partido, comissões políticas de setor do partido, comissões políticas regionais do partido, massa sociopolítico, já o DEMU com Quatsa, Conselho de Veteranos, para não mobilizar, para não salvar a PAGC, para não deixar Amílcar Cabral, que se camaradas combatentes da liberdade da pátria, para passar vergonha. Que não seta esse, que não permite esse, não lanta, não firma para a democracia interna no partido para funcionar. Não lanta, não firma para liberdades fundamentais no partido para ir respeitado, para ir funcionar. Nunca podia aplicar um estatuto, uma revisão pontual que fazido no Congresso de Gardete, que falado com a emenda que cabia em riba, que é depositado no Supremo Tribunal de Justiça, que é publicado no boletim oficial, para bem produzir efeitos jurídicos. Não corre risco grande esse momento de não adotar nova estratégia. Com esse artigo, para força desse, candidatura do presidente do partido enquanto candidato do partido a eleições presidenciais, me falava de você, a mim que gostava de falar, vou lembrar, me falava você, que lá, a mim que tipo de político. Mas explicava claramente como isso acontece, porque e tem incompatibilidade, claro. E ainda tem possibilidade de não impugnar, porque nós não amamos partido, não amamos a luta de combatentes da liberdade da pátria. Nunca pode permitir para cedo. Se tem toda uma necessidade, não impugnar via tribunal. Não impugnar. Se me estiver candidato a eleições presidenciais, para renunciar. Se função enquanto presidente do partido, logo esse artigo ali, estatutos do partido que 42, e está libertado.
peba candidata, peba ser o que mister. Mas enquanto ele é presidente do PAGC e primeiro-ministro, e aquilo que o estatuto fala, esse fica claro. Não repetir mais um bias. Aquilo que na Gardete, efetivamente, e falado com a emenda, era bem riba, e que arriba. É bem para apoiar de como não, se presidente do partido que mister por recolher quem mister. É acrescenta aquela. Mas é que depositar no Supremo. E que é legal. E que é observado formalidades legais para devidos efeitos para não poder aplicá-lo no partido. Então, esse fica claro. Juridicamente, esse artigo 42 que está no Supremo Tribunal de Justiça, que o Estado de Guiné tem no conhecimento dele e está veda presidente do partido, seja ele Domingos, ou Manel, ou Joaquim, de concorrer a eleições presidenciais. Ele está já pré-definido como e primeiro-ministro. E fica claro. Nunca pode continuar ter um presidente do partido que não põe em causa palavra de ordem, palavra de conquista da Amílcar, que fala como não lanta, para não lutar por não liberdades fundamentais. Não pensa que na cabeça não anda com o pé, a os que ela está verificado. E que é normal. Presidente do partido, não de democracia interna no partido, para bem que a minha cacetada apresentar manifesto, para bem que agredido na porta de entrada do partido, onde é liberdade de expressão e de pensamento. Camaradas, não tem que começar no partido para não poder efetivamente pôr no Estado. E para falar como é muito importante não ter responsabilidade grande. Não correr risco de que tenha um candidato que o partido não apoia. Porque se dia 25 o Caplino, como é que não faz? Como é que não faz? Só para dia de domingos. E que é justo. Ele que está a pensar no partido, e que está a pensar no combatentes, e que está a pensar no povo. E está a pensar no seu interesse pessoal. Não travar, se não quer travar, ele quer ajudar. E não vai negociar acordos, e se não acordos, sentir-se o órgão do partido. E lei quadros de partidos políticos, e claro, você tem que ter aquele acordo para o Comitê Central, para o órgão competente, para ir debatido e fazer observações, e fazer correções, e dar contribuição, não é? Para depois ir votado. Mas esse que não é bem verificado. Não olhar ali na Bahia, na assinar e acordos, sem que acordos efetivamente e do conhecimento dos órgãos do partido. Camarada, esse que é normal. Tudo esse que não passa comigo, se pode passar com qualquer camarada. Ou se não passa comigo porque a minha voz contrário, porque a minha voz de verdade, voz de justiça, de transparência, de unidade. Camaradas, esse é um apelo que não deixa para vós. Não para ali. Muito obrigado, camaradas jornalistas, não é? Está à boa disposição. Qualquer questão que vamos te colocar, vou estar à vontade. Sim, enquanto um dos membros Antônio da Costa da Rádio Bombolão, o que contesta a eleição ontem de Domingos Simões Pereira como candidato a presidenciais? Inexistente, porque estatutos de partido que está depositado no Supremo Tribunal de Justiça, artigo 42, número 1, e fala o presidente do PAGC é o cabeça de lista do partido às eleições legislativas e o seu mandato ao cargo de primeiro-ministro. Está tipificado. E como é que fala? Então, vou renunciar à função. Vou continuar como presidente do partido. O meu ser o candidato a eleições presidenciais do partido. O meu ser o cabeça de lista do partido. Ora que o bem camisti, mas ser o cabeça de lista, o primeiro-ministro, para o cuide, mas quem que vou misti, Budel. Pelo amor de Deus. Essa é a democracia interna. Essa é a ditadura. Mais questões, camarada. Esse não terá, não tem que defendê-lo. Nunca pode continuar a permitir isto. Se ele me ser o candidato a eleições presidenciais, pero não sei se função e vai primárias do partido. Mas que pode violar esse artigo 42, que o fundamento do Comã e fazer revisão pontual na Gardete, que é depositado no Supremo Tribunal de Justiça, que é publicado no boletim oficial.
Ou seja, aquelas formalidades rígidas e imperativas legais para devidos efeitos, Estado que tem conhecimento daquela. Como é que não pode aplicar aquilo, camaradas? Mais questões, camaradas? Mais questões? Muito obrigado. Que não permite isto, camarada. Que não permite violência no partido. Que não permite agressão no partido. Não mobiliza para um congresso extraordinário, camaradas. Não salva a PAGC. Porque o Dr. Domingos Simões Pereira, presidente do partido, esteja só fuga em frente. Que não permitiu isto. E se esse continuar, não conta-lhe claramente como e tem grandes possibilidades de não recorrer à justiça, a tribunal, para impugnar tudo essa brincadeira de mau gosto. Obrigado a vós inocentes que não usa palavras que cá adequado, um porta-voz inocente sempre está por lado porque quer saber. Para Deus abençoe a PAGC e não leve em conta Amílcar Lopes Cabral, Amílcar Cabral e tudo combatentes